E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Boa noite, Estela. Bancos brasileiros estão na mira dos hackers que varrem a internet na busca de vulnerabilidades da segurança da informação. E nós convidamos José Antunes, gerente de engenharia de sistemas da McAfee, para nos falar dos limites da segurança digital diante da organização e sofisticação das estratégias dos hackers. Obrigada, Zé Antunes, por estar aqui. Como mostrou a nossa reportagem, esses ataques aos bancos por hackers estão expondo a grande vulnerabilidade dos sistemas, dos servidores, em geral. O que tem acontecido, é interessante que a gente observe que esses ataques que estão acontecendo, eles visam tirar o acesso do banco. Eles complicam a vida do usuário para chegar ao banco. Eles não são invasões, não estão sendo roubadas informações ou retirado dinheiro das contas, mas eles mostram como esses sistemas podem ser comprometidos uma vez que se organiza um ataque. Agora, não deixa de ser muito intrigante o fato de ser um fenômeno que se repete. A gente aprende na escola que fenômeno que se repete é controlável, né? E esse, primeiro foi o Bradesco, teve o Itaú, depois foi o Bradesco, Banco do Brasil, ameaçaram Caixa Econômica e o Santander. Agora, hoje, o HSBC, ou seja, esses hackers estão sendo subestimados pelas empresas, pelos governos, pelas pessoas em geral, o usuário de computador? Eu diria que o setor financeiro, ele é um dos setores mais bem preparados para lidar com isso. Ele se prepara e estuda esses ataques para tentar se prevenir. Como esse tipo de ataque, ele envolve um número muito grande de computadores para causar esse congestionamento, esse bloqueio, ele é muito difícil de ser tratado. Por mais recursos que a instituição tenha, ela tem dificuldade de tratar. Mas quando a gente fala de governo, a gente tem que ter uma ideia de que é preciso investimento. E se o investimento é limitado em tantas áreas, imagine na segurança da informação como é difícil fazer esse investimento. Já existe no governo equipes de tratamento da segurança, mas a gente tem que pensar que isso precisa ser muito maior, precisa ser muito mais bem tratado para que isso não seja não tenha o efeito que está tendo hoje. Bom, esses ataques de agora, e que inclusive eles soltam as mensagens, né, os tais anônimos do Brasil e tal, no Twitter, dizendo que deu tudo certo e usando essa linguagem náutica de pirata, essa coisa toda, eles dizem que é uma manifestação de protesto pela desigualdade, pela corrupção, pela injustiça no Brasil. Entretanto, fica a indagação. É apenas isso? Ou nós estamos falando de bandidos da internet, do mundo virtual? Nós estamos falando de quadrilha? Podemos pensar em crime organizado na internet? O que tem se tratado se diz como hacktivismo, o ativismo dos hackers. O que se vê nesses grupos é a utilização disso como uma ferramenta realmente de protesto. É óbvio que quando você utiliza esse protesto afetando a vida das pessoas ou de empresas e instituições, você tem que passar a tratar isso como uma questão de segurança. E por ser uma questão de segurança, deve ser levada muito a sério. Agora, enquanto é protesto, né? Então existe aí toda uma preocupação ética, moral, intelectual, mas do ponto de vista prático tem um subtexto desses hackers. Se eles podem derrubar sistemas de bancos tão poderosos, eles também não estariam dizendo que podem muito mais ter acesso aos dados, ao dinheiro, como já aconteceu em outros países? Sim, é uma demonstração de força. Então é importante que o usuário, para quem está em casa, ele tenha a noção de que, apesar dessa demonstração de força ser muito pesada, as empresas, as instituições, os bancos, eles estão preparados para proteger a sua informação que está ali. Eles estão extremamente atentos a esse ataque. Então não há essa necessidade de um pânico quanto à informação e aquilo que está armazenado no banco. Bom, eles estavam atentos também porque havia aí um sobreaviso que Caixa Econômica Federal e Santander que seriam os próximos alvos. E eles foram no HSBC, que a gente não sabe como é que conseguiram. Ou seja, driblaram, parece que estão brincando.
e para as empresas, isso é um alerta também? É um indicador de que segredos de empresas, concorrência pode estar colocando hackers, né, para essas invasões com objetivos mais pontuais que atrapalhem os negócios? Sim, sim. As empresas são um alvo muito comum da ação do roubo de propriedade intelectual, de informações confidenciais, de segredos de dentro das empresas. As empresas precisam investir na segurança interna para impedir que informações saiam de dentro da empresa. A gente viu na crise de 2008 funcionários sendo demitidos e levando informações da empresa sem que a empresa sequer soubesse. Então, a gente tem que olhar, né, as empresas têm que olhar para dentro e olhar como fazer essa segurança, como preparar o seu ambiente. E há mecanismos no mercado disponíveis para dar mais segurança, mas de verdade mesmo? Sim, existem hoje sistemas que permitem monitorar a rede, o funcionamento da rede, impedir que esses ataques tenham efeito no ambiente da rede. Mas como saber de onde eles vêm? Você mesmo falou há pouco que são muitos que fazem os acessos, trazem a sobrecarga do sistema e essa derrubada que vimos agora. Quem vai descobrir quantos são? E como é que esses hackers conseguem juntar tanta gente para, na mesma hora, realizar esses acessos e sobrecarregar um sistema? Como é que isso acontece? Eu não consigo imaginar. Isso é muito interessante. A gente, quando a gente usa o nosso computador em casa, muitas vezes a gente se acomoda. A gente não quer trocar a versão do nosso navegador, a gente não lembra de cuidar da segurança do nosso computador de casa, e é disso que essas pessoas se aproveitam. Elas utilizam os computadores dos usuários descuidados para criar esse exército, que é chamado exército de robôs, que são computadores de pessoas comuns que estão infectados, contaminados por um determinado tipo de vírus capaz de fazer esse ataque. Quer dizer, qualquer um de nós pode estar sendo usado por um tipo de acesso como esse naquela hora. Exatamente. Então, e o fazer o quê para que isso não aconteça é a minha última pergunta para encerrar. É importantíssimo que o usuário na casa dele, ele mantenha as suas ferramentas de segurança atualizadas, que ele verifique junto ao fabricante dos sistemas que ele utiliza quais são as últimas versões e que ele esteja atento ao que é risco, o que é perigoso na internet. Evitar clicar em qualquer link, em qualquer e-mail, acessar sites duvidosos para conseguir conteúdo gratuito que, na verdade, é o software ilegal ou coisas desse tipo. Muito obrigado, José Antunes. Uma boa noite. Obrigado, Maria.